pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História. Nós vamos para mais uma aula do Educa Recife para as turminhas maravilhosas do sexto ano. Como eu gosto de dizer, aqui a gente tem uma equipe maravilhosa que presta toda a assessoria, todo o auxílio necessário para que nossas aulas se tornem as melhores aulas possíveis para todos e todas vocês. E nesse sentido a gente tem que apresentar a equipe, né? Hoje eu conto com a ajuda da Jéssica, ela aqui no cantinho, nossa intérprete de Libras, que junto com toda a equipe de intérprete de Libras nos ajudam para que nossas aulas se tornem mais acessíveis para todos e todas. Na produção, por trás das câmeras, porque vê, o pessoal tá lá filmando esse rostinho maravilhoso aí para vocês, parafraseando nosso professor Gilson, rostinho lindo. Então a aula não é só esses rostinhos lindos ou os rostinhos lindos que aparecem aqui. A aula é também a produção, e na produção, olha, hoje a gente tá na nossa aula com um triplo V. Vanessa 1, 2 e 3, porque a gente tem as duas Vanessas da produção, ó. E nós temos nos ajudando também na nossa aula para dialogar conosco, participar da nossa aula maravilhosa, professora Vanessa. Aí, ó. É Vanessa demais hoje, tá vendo? Pois é, pessoal, estamos chegando aqui novamente para mais uma aula de história, né? Com um tema massa. E estou aguardando a participação de vocês. Socializem aí, né? O que vocês tiverem dúvidas, né? Alguma pergunta que queira fazer durante a aula, né? A gente está aqui bem atento para os comentários e a sua participação é muito importante, né? Para que a gente possa deixar cada vez mais esse nosso conhecimento mais forte, né? Fortalecido. Então, o diálogo é importante e a troca por isso. Então, vamos embora, bons estudos para todas e todas. E vamos embora aí, Luciano. É isso aí. Então, a gente vai, ó, no meio dessa equipe toda, certo? Maravilhosa, eu posso dizer, o meio maravilhoso aqui sou eu. Então, mas, gente, vamos para a nossa aula. Vocês devem lembrar, né, que a gente vem trabalhando ao longo do nosso ano letivo várias civilizações. E hoje a gente vai dar início, né, ao conhecimento aí de uma outra civilização. Na aula passada a gente falou um pouco de história do Recife, a gente conheceu mercados públicos, né, para dar uma quebra, para fazer essa divisão aí entre as civilizações do Oriente, e agora a gente vai para as civilizações do Ocidente, né, a chamada Antiguidade Clássica. A gente vai entender esse conceito, porque hoje a gente vai começar falando sobre a Grécia Antiga. Então vamos começar assistindo um videozinho bem curto, aí ó, vocês já vão ver a produção aí botando para quebrar, ó, ajudando a gente. Presta atenção nesse vídeo. Então, o que é que a gente viu aí no vídeo? A gente viu um vídeo sobre as Olimpíadas de Londres, né, de 1948. Então, ó, presta atenção, porque a gente vai tentar falar um pouquinho a respeito do que nos mostra o vídeo. A gente viu, inclusive, aí no vídeo uma senhora tocando piano, né, uma música muito bonita de fundo, porque essa senhora ela foi uma das competidoras, né, nas Olimpíadas. E por que que a gente está trazendo aí o vídeo das Olimpíadas, né? Porque as Olimpíadas elas eram realizadas desde a antiguidade por essa civilização que a gente vai estudar hoje. Porque hoje nós vamos, ó,
reconhecer a civilização grega antiga, tratando sobre as suas origens e periodização histórica. Então a gente vai fazer introdução ao estudo da civilização grega, né? Vamos começar, para a gente tentar entender, vamos começar discutindo um pouquinho aí a respeito do que a gente entende como antiguidade clássica. Quando a gente fala em antiguidade, né, a gente está falando de um período onde a gente estuda essas civilizações primeiras, né, da história da humanidade, que muito contribuíram para o desenvolvimento da sociedade que hoje a gente vive nela. Então, a gente trabalha aí o conceito, né, de antiguidade, ligando aí a história dessas primeiras civilizações e divide a antiguidade em dois períodos, ou em dois grupos, né, de civilizações antigas, né? Civilização ou civilizações da antiguidade oriental, onde a gente estuda ali, ó, o Egito, a Mesopotâmia, os fenícios, persas, hebreus. A gente estudou também aqui China, a gente estudou o Japão, estudou a Mongólia, né? Poderia ter estudado também a Índia, mas isso a gente vai deixar para um outro momento. E nesse sentido, né, a gente tem as civilizações da antiguidade ocidental, que essas civilizações elas vão ser tão importantes que a partir da história delas, né, a gente vai passar a se referir a essas duas civilizações como civilizações da antiguidade clássica, certo? A gente tem aula aqui onde a gente discutiu também o conceito de clássico, né? Então, nesse sentido, a antiguidade clássica ocidental ela é representada por essas duas civilizações, né? Civilização grega, que a gente vai começar estudando hoje, e a civilização romana, certo? Então aqui a gente vê, ó, contribuições das duas, né? Lá em cima, ó, uma estátua que representa, né, o herói, ele eliminando ali o Minotauro, né, um mito, né, grego, e embaixo a gente tem o Coliseu, que era o local onde os romanos, né, realizavam, por exemplo, jogos e colocavam os chamados gladiadores, né, para lutarem entre si. Então essas civilizações foram as que atingiram maior desenvolvimento em suas estruturas sociais, econômicas e políticas. Vejam, nós vivemos no Brasil hoje, o Brasil é um país onde o sistema de governo ele é republicano, democrático. Okay? Então, a gente vive em um sistema democrático. Há pouco tempo, né, a gente teve, inclusive, aquilo que a gente chama de festa da democracia, que é o período eleitoral. A gente viu o povo brasileiro indo para as urnas para eleger cinco grupos, né, de representantes, né? Presidente da República, governador de estado, deputado estadual, deputado federal e senador da República. Então, em alguns locais, a gente teve governadores eleitos já no primeiro turno. Em outros locais, como por exemplo o estado de Pernambuco, a gente vai ter eleições de segundo turno, onde a gente vai ter a disputa, né, das duas primeiras colocadas, né, que terminaram à frente aí nas eleições para o governo, né, do primeiro turno. E vamos ter também segundo turno, né, para disputar aí a presidência da República, né? Então, nesse sentido, a democracia, por que é que eu falo disso? Porque o sistema democrático ele surgiu aqui com a Grécia, né? Com os gregos antigos. Então, a Grécia, né, ela foi o palco aí, ó, do surgimento da democracia, como eu falei, ó, que é uma grande herança cultural, né, para vários locais do mundo. Em vários locais do mundo, hoje a gente tem sistemas democráticos que foram inspirados, né, na democracia grega e com o passar do tempo esse sistema democrático ele foi sendo aperfeiçoado, porque a gente vai ver que, a gente vai ver que a Grécia Antiga desenvolveu um sistema democrático que
consiste, né, na realidade, na escolha dos seus representantes pelo povo, mas essa democracia grega ainda era muito restrita, né, porque era restrita aos chamados cidadãos, que não eram todas as pessoas que faziam parte da sociedade. Porém, a gente vai aprofundar isso em uma outra aula. Essa aula nossa hoje é introdutória, né? Então a gente já está anunciando aquilo que a gente vai ver a partir de agora. No caso de Roma, se a Grécia desenvolveu o sistema democrático, Roma desenvolveu o direito, que até os nossos dias influencia a maioria dos países ocidentais, né? O direito é latino, né? Então, a gente vai começar aqui falando um pouco sobre os dados geográficos, né, da Grécia Antiga. Aí vamos ver aqui, ó, a gente tem um mapa aí. Então, a gente tem, ó, a Grécia Antiga, ela era dividida, era todo esse território que está no mapa aqui, ó, corresponde à Grécia Antiga. Mas ela era dividida em partes. A gente tem principalmente aqui, ó, o que a gente chama de Grécia Peninsular, Grécia Insular e a Grécia Continental. Nesse mapa aqui se introduz também a chamada Grécia Oriental, essa região em amarelo, mas para efeito, né, da nossa aula, vale a gente atentar mais para essa divisão aí, Grécia Peninsular, Continental e Insular. Então, ó, localizada na Península Balcânica, né, que é essa região daqui, ó, Península Balcânica, nas ilhas do Mar Egeu, aqui, ó, as ilhas do Mar Egeu, certo? E na região da Ásia Menor, que é mais esse território aqui, ó, a península aqui, a região da Ásia Menor, todo esse território aqui e as ilhas, né, do Mar Egeu. Então a gente tem, ó, esse território aqui, ele vai se expandir. Isso aqui na origem, né? Mas com o passar do tempo, os gregos eles vão dominando territórios e vão se expandindo, chegando até a região da Península Itálica, que está mais para cá, certo? Mais na subida ali, ó. Então, aí um processo aí que a gente chama, né, de colonizador, né, o colonizatório. O relevo era bastante acidentado, né, ou seja, muitas montanhas, certo? Então, no litoral, né, a gente tinha, em todo esse território aqui, a gente tinha muitas montanhas, né? O que dificultava a comunicação terrestre entre as cidades que se formaram, mas em compensação, os gregos eles tinham vários locais com bons portos, né, naturais, né, vejam, cercado de mares, ó, o Mar Egeu, aqui o Mar Jônio. Então, ao longo do litoral, né, desses mares, né, a gente teve vários pontos para o desenvolvimento da navegação marítima. Então aqui, ó, a gente tem então a navegação se colocando aí como a atividade principal de sobrevivência, porque já que o território, professora Vanessa, ele era bem montanhoso, né, dificultava a atividade agrícola, que era uma atividade muito desenvolvida, né, pelos povos da antiguidade, né? Então, no caso da Fenícia, a gente viu também passava por essa dificuldade, né? O relevo montanhoso que dificultava a agricultura, mas os fenícios também, da mesma forma que a Grécia, eles tinham acesso ao litoral com bons portos naturais. Não à toa eles vão desenvolver lá na região da Fenícia, né, o comércio marítimo, e os gregos também, durante um período, vão se entregarem a essa atividade da navegação marítima, né? Então, aí, ó, o isolamento devido a esse relevo montanhoso, né, levou ao desenvolvimento, também como na Fenícia, lá no Oriente, na questão, né, do modelo de cidades-estados, né, que eram aquelas cidades pertencentes ao mesmo território, mas cada uma com seu rei, com seu governante, independentes entre si, né? Então é essa a estrutura inicial, né, da Grécia Antiga. Aí vejam, eu ampliei o mapa aqui para a gente tentar perceber. Eu disse, ó, Grécia peninsular, insular e continental. Então, ó, onde ficava a Grécia insular? Era exatamente toda essa região das ilhas, né? A ilha de Creta, né, que era a maior ilha, a ilha de Rhodes e todo o conjunto de ilhas, né, do Mar Egeu. Daí insular, né, porque é o conjunto aí de ilhas, né? Então, outra
Outro território seria a Grécia continental, aí, ó, toda essa região mais ligada, né, ao continente propriamente dito, ó, com a Península Balcânica, que é a região dos Balcãs, aqui, ó, nessa região. Península Balcânica, né, a Península Ática aqui, ó, onde a gente vai ter o desenvolvimento mais na frente da cidade-estado de Atenas, região da Macedônia e da Trácia. Então, toda essa região em verde aqui seria a Grécia continental. E a Grécia peninsular, que estava associada à região da Península do Peloponeso, onde a gente vai ter o desenvolvimento da cidade-estado, né, de Esparta, né? Atenas e Esparta, vocês vão entender que vão ocupar um lugar de destaque na história, né, da Grécia. Mais na frente a gente vai trabalhar especificamente sobre essas duas cidades, né, porque elas vão desenvolver modelos político-administrativos diferentes para a gente perceber como a Grécia ela passou por formas de governo que foram da monarquia até chegar à democracia, né? Então a gente vai visualizar isso nas nossas aulas, ok? Então, dissemos para vocês que a gente ia falar um pouco, né, sobre a origem da Grécia Antiga e os seus períodos históricos. A história da Grécia ela é dividida em 5 períodos, professora. A gente tem, ó, o período pré-homérico, o período homérico, o arcaico, o clássico e o helenístico. E hoje a gente vai tentar estudar, no tempo que resta da nossa aula, esses 2 primeiros períodos, né? Porque o período pré-homérico é o período onde a gente vai ter aí o povoamento, né, da região, de toda essa região da Grécia. E a história começa a partir dessa ilha aqui, ó, a ilha de Creta, que vocês estão vendo a setinha aqui, ó, a setinha aqui, mostrando a ilha de Creta, né? Então, começa a partir da ilha de Creta, situada aqui no Mar Egeu, que era uma ilha muito importante e poderosa, né, que controlava as rotas de comércio a partir aqui, ó, que iam aqui para o mar Mediterrâneo, né? Então, a partir daqui a gente tem a história, né, da Grécia, né? Então, isso, a formação do povo grego a partir daqui, ó. Porque, ó, Creta, professora, começou a ser ocupada por povos, né, que iam se incorporando aos nativos da ilha aqui, os pelágicos, né, e fundaram importantes povoados aí, ó, como Festo, Malha e Knossos. Então, aqui, ó, a gente tem a ilha de Creta, né, com o pessoal chegando aqui, formando, né, todos esses povoados importantes aqui. A base econômica dessa ilha aqui era a agricultura e a pecuária. Inclusive, eles criavam muito aí ovelhas e bois, né? E a gente vai ter uma coisa interessante, né? Porque a partir dessa ilha, né, a gente vai ter a chegada de outros povos, fundando o que a gente chama de civilização cretomicênica ou cretomiceniana. E é a partir daí, dessa civilização cretomiceniana, que a gente vai ter, por exemplo, a história, né, do mito ali do Minotauro, né? Mas a gente vai falar disso depois. Então, voltaram-se para a navegação, comércio marítimo, dominando essa região do mar Mediterrâneo. Veja, o poder em Creta, né, na ilha de Creta, ele era centralizado na figura de um rei. Aí, ó, o rei Minos, que acumulava aí, ó, o rei acumulava funções administrativas, militares e religiosas. E nesse sentido, a geografia da ilha, ela favoreceu, ó, ela é cercada, ó, acesso ao mar Mediterrâneo, que era um mar muito importante naquele território. O mar de Creta, né, o mar Jônio também, né, o mar Egeu. Então ela tinha acesso a esses principais mares, né, de comércio nesse território. E o que a gente vai observar é que a política ela era controlada por uma elite mercantil, e como essa elite ela se dedicava especificamente à atividade do comércio marítimo, desenvolveu aí uma forma de governo. Veja, a primeira forma de governo aí, a monarquia, e chegando a desenvolver aí uma outra forma que a gente chama de talassocracia. A gente viu isso quando a gente estudou os fenícios, ou seja, um sistema de governo onde a elite dominante é a elite ligada ao trabalho, né, da navegação marítima.
Então, esses donos de embarcações, eles ganharam um poder tão grande que eles passaram a ser uma classe muito influente ao ponto de criar-se ali um sistema de governo onde eles tinham uma influência bastante, né, poderosa. Daí, império, né? Exatamente, é como se a gente tivesse aí um império marítimo, certo? Nesse sistema. É isso aí, professora. Então, ó, a sociedade ela tinha poucas diferenças sociais e a mulher tinha aí, ó, importante isso, professora. A mulher tinha um papel de destaque, né? Com os mesmos direitos que os homens inicialmente aqui. Com o passar do tempo, isso aí vai mudar, né? As mulheres vão passar a ser oprimidas em alguns locais. Tanto que ao longo da história da Grécia a gente vai ter uma revolta de mulheres aí que vão fugir vão abandonar, na realidade, uma cidade e fundar uma comunidade só de mulheres, mas isso também é spoiler para as próximas aulas, né? Então, nesse sentido, a gente tem aí, ó, essa civilização que dava, né, um poder igual ao dos homens aí inicialmente para as mulheres. Mas aí começaram as migrações de povos indo-europeus, né? Representados primeiramente pelos aqueus. Então a gente vai ter a chegada de outros povos, aqueus, jônios, eólios e dórios. Então os aqueus, eles chegam à região de Creta, né? Dominam o território de Creta, dando origem a o que a gente chama fundando inicialmente a cidade de Micenas e dando origem àquilo que eu falei, ó, a civilização ou sociedade creto-micênica ou creto-miceniana. Junta as duas culturas ali e forma-se uma nova estrutura social, ok? Aí, ó, a invasão dos guerreiros dórios, que já é um outro povo, né? Os aqueus, jônios, eólios. Por fim, os últimos a chegar no território são os dórios. Então, os dórios eram caracterizados pela violência, né? Eles eram bastante violentos, inclusive são eles que vão dar origem à cidade-estado de Esparta. Então, os dórios, eles chegam com bastante violência e forçam o pessoal a fugir daquela região, provocando aí o que a gente vai ter como a primeira diáspora. Diáspora é dispersão. Então, o povo fugindo vai migrar para outros territórios, fundando outras cidades-estados e colonizando outros territórios que serão exatamente esses que a gente colocou, né? Da Grécia insular, peninsular e continental. Então, a gente tem a dispersão dos nativos, a primeira diáspora grega, ok? E essa diáspora, né, ela vai marcar a transição para o que a gente vai chamar de período homérico. Então, o período pré-homérico seria o período de povoamento, ali da formação da civilização creto-micênica e início da primeira dispersão, com a chegada dos dórios. O período homérico ele vai receber esse nome porque as fontes de informação que a gente tem do período são 2 poemas épicos atribuídos a um poeta grego chamado de Homero, que são o quê? A Ilíada, que retrata a Guerra de Troia, ou seja, a Guerra de Troia ela é resultado da expansão aí, ó, dos aqueus para a Ásia Menor, e a Odisseia, que relata o retorno dos aqueus para a região primordial grega. Em outras palavras, na Ilíada a gente tem o relato da Guerra de Troia e na Odisseia ela vai receber esse nome porque ela vai relatar o retorno de Odisseu ou Ulisses, que era o governador, né, da ilha de Ítaca, né, o Ítaca, e ele tinha ido para a Guerra de Troia, inclusive ele vai ter a ideia do cavalo de Troia, né, que vai dar a vitória, né, aos gregos contra os troianos. E a Odisseia narra exatamente o retorno dele para a sua ilha, né, a ilha de Ítaca, onde ele tinha deixado a sua esposa Penélope, né, grávida, esperando um filho dele, né? E todas as aventuras, né, e o que vai acontecer com ele, né, nesse processo, né? Então, as 2 fontes de informação são exatamente esses poemas épicos, né? Ilustram aí esse período. Nesse período, né, a gente tem a sociedade grega se originando com a formação das chamadas comunidades gentílicas. Então, o pessoal se expandiu, colonizou territórios, a gente vai ter ali a formação das chamadas primeiras famílias, né, ou o genos, né, ou genos, né, que eram as comunidades gentílicas,
eram grupos familiares aí, né, cuja origem e na realidade, cuja autoridade ela é exercida, né, era exercida aí pelo pater-família, né, que acumulava as funções do rei Minos, né, de lá de Creta, né, função militar, religiosa e de justiça. Então aí a gente vê, ó, se na civilização creto-miceniana a gente tem as mulheres tendo um papel de destaque ali, né, na verdade de igualdade, né, ali com os homens, aqui a gente tem um processo de início aí de formação de um patriarcado, onde a gente vai ter o pater-família, certo? Ou seja, o líder do gênus, né? Ele como a figura de maior destaque, a gente tem aí a concentração de maiores poderes e maiores privilégios na figura masculina, né? Então, aqui, ó, nesse período eles viviam da agricultura e do pastoreio. A produção era autossuficiente e coletiva, né, organizada por uma hierarquia familiar bem rígida, contando e tendo aí na sua base de sustentação o chamado patriarca, né, ou seja, o homem, né, o chefe daquele gênero da família, né, como autoridade política, religiosa e militar. Né. Na parte final desse período, essas comunidades gentílicas entram em decadência por vários fatores, vão desagregando aí o modelo gentílico. A escassez de terras, né, férteis levou o pessoal a procurar outros territórios e nisso, né, eles vão entrar em conflitos uns com os outros, né, porque a gente tem, ó, terras, as famílias ali crescendo, né, a população crescendo, necessidade de mais terras, conflitos entre esses gêneros, né, e a partir desses conflitos, a gente vai ter o surgimento da polis. Ou seja, e como é que isso se dá? Veja, a gente tem a ausência, né, aí de terras suficientes. Gêneros entrando em conflito uns com os outros. Aí chega um momento que ele diz, não, peraí, vamos fazer o seguinte, vamos se unir. Então, a união desses gêneros formava o que a gente chama de frátrias, e a união dessas frátrias formavam as tribos, e essas comunidades formadas, né, a partir dessa união dos gêneros, né, ela passa a ser liderada agora por um basileu, né, os basileus que eram, em outras palavras, um rei. Certo? Então, juntam-se ali essas comunidades, formando essas frátrias, sendo lideradas por um rei chamado aí de basileu. Ok? E é interessante, né, professor Luciano, que no período homérico tinha muito voltado para a questão da ruralização, né? Exatamente. E nesse período aí, com o surgimento da polis, né, essa questão das cidades e estados, já toma uma outra dimensão. Exatamente. Então, ó, vejam, mas os gêneros, eles formavam a frátria, e essas frátrias se uniram, né, formando tribos. Por fim, as tribos elas vão se unir, formando o que a gente vai chamar de polis. A polis é a cidade-estado grega. Então vejam, gêneros, frátrias, tribos, e a união das tribos formavam as primeiras cidades-estados gregas, que recebe o nome de polis. A polis, veja, essa palavra é singular. O plural seria poleis, né? Tem um E aqui antes do I, certo? Então, ó, com a formação da polis, né, vejam, mais gente, né, se juntando ali, a gente vai ter o que a gente chama de surgimento aí dos primeiros processos de desigualdade social, né? Porque a gente vai ter a sociedade se estratificando, dividindo aí, ó, como eu falei, ó, a sociedade em grupos, né? Os eupátridas, né, melhores terras, os georgós, né, ou gorgós, né, que eram os agricultores menos favorecidos, né? Os sem terra da época, né, que eram os tetas, certo? A gente tinha aí, ó, os demiurgos, que eram os comerciantes, e por fim os metecos, né, que eram os estrangeiros. Mais na frente, a expansão desse pessoal, levando eles a entrar em conflitos com outros povos, levou ao processo de desenvolvimento, né, da escravidão, né? Escravidão aí por guerras, e em um momento a gente vai ter na Grécia a escravidão por dívidas, mas isso é spoiler inicial
da próxima aula, porque o nosso tempo esgotou. Na próxima aula a gente continua. Valeu, Jéssica. Valeu, professora Vanessa. Valeu, professor Luciano. Um beijo, meu povo. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aula.